Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Hoje, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, em que o país homenageia Zumbi dos Palmares, um dos grandes heróis da história brasileira, nós fazemos um balanço a respeito dos avanços e dos desafios do Brasil na promoção da igualdade racial. Quem conversa conosco sobre este tema, novamente aqui no programa Sociedade Solidária, é o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, professor José Vicente. Seja sempre muito bem-vindo a essa casa. Uma grande alegria poder participar desse programa e uma grande alegria poder falar com os vossos telespectadores. Bom, a Zumbi dos Palmares, inclusive, faculdade que é pioneira nesse gênero aqui no Brasil, e ela completa 10 anos em 2013. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse trabalho. Pois é, são 10 longos anos em que nós conseguimos sair da idealização de um sonho, não é? A implantação desse sonho e acompanhar a produção dos primeiros resultados desse sonho. Então, esses 10 anos foram anos que permitiu partirmos da utopia, né, para a construção da realidade. Então, foram 10 anos de muita luta, de muito trabalho, de muita construção, de muito aprendizado, mas também de bons frutos e bons resultados. Então, foram 10 anos de sucesso. Inclusive, em outros países, nos Estados Unidos principalmente, já existiam universidades com essa preocupação de ter as suas vagas destinadas ao público afrodescendente. Aqui no Brasil, a Faculdade Zumbi dos Palmares ela foi pioneira. Queria que o senhor destacasse como é que é esse trabalho de afirmação por intermédio do trabalho educativo. Pois é. Você sabe que a Cheney University, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, ela é de 1837. Então, a primeira universidade negra ou focada para o negro americana é de 1837. E todas as demais 150 que ainda existem nos Estados Unidos são também universidades sesquicentenárias que estão cumprindo esse papel de incluir principalmente o jovem negro no ensino superior. Aqui no Brasil, de fato, a Zumbi dos Palmares é a primeira das experiências e a única ainda que passaram 10 anos e que, em grande medida, ela tenta, de uma forma muito intensa, de uma forma muito definida, criar alternativas para que o jovem negro e o jovem em geral possa ter acesso a uma instituição, a um ambiente de ensino superior em que alguns aspectos importantes da trajetória histórica do negro, aspectos importantes da cultura do negro, aspectos importantes das distorções e mesmo dos fundamentos de desigualdade socioeconômica do negro sejam conhecidos, sejam interagidos, não é? E permita dessa maneira construir um raciocínio, construir um conjunto de conhecimento que seja mais equilibrado com a realidade e com a trajetória sócio-histórica do país. Bom, agora olhando para essa década que se passou, a década de consolidação desse trabalho, eu queria que o senhor refletisse sobre os desafios, as polêmicas que enfrentou, tendo em vista que os Estados Unidos, por exemplo, ele tem uma tradição diferente nesse assunto, né, nesse tema. Inclusive lá, a questão da discriminação racial, ela sempre apareceu de uma forma aparentemente mais intensa que no Brasil, enquanto aqui cultivou-se durante muito tempo o mito de uma certa igualdade racial, como se todas as etnias sempre tivessem convivido harmoniosamente. De fato, a segregação aqui no nosso país ela não aconteceu nas proporções, talvez, que tenha acontecido nos Estados Unidos. O que não quer dizer que o nosso país seja também uma igualdade racial. Como é que o senhor atravessou aí toda a polêmica que cerca esse debate a respeito da igualdade racial no Brasil? Duas ponderações primeiro. Na minha opinião, e também como indica os indicadores e as estatísticas produzidas nesse tema no nosso país, eu não acho que a discriminação racial brasileira ela é menos intensa e ela é também menos prejudicial do que a americana. Na minha opinião, eu acho que não. O que nós temos nos Foram Estados séculos Unidos... de escravidão, inclusive, aqui. Nos Estados Unidos você tem alguma coisa mais visível, né, mais definida, mais destacada, mais real. Ou seja, a discriminação nos Estados Unidos da época, não é, era um estatuto, um estamento legal. Sim. Era uma discriminação oficializada. Estabelecimentos separados. Então, negros para cá e brancos para lá. Isso tinha todas as dificuldades, lógico, e prejuízos, mas ela também tinha um aspecto, se não positivo, mas um aspecto real. Ou seja, ela definia quem era quem, não é? E quem, na verdade, aí era o amigo, era o inimigo. Aqui no Brasil... se deu de uma forma mais disfarçada. Você fez de uma forma silenciosa e de uma forma subreptícia. E que às vezes é até mais perigosa. Mais perigosa não, seguramente ela foi mais perigosa e foi e continua sendo mais danosa,
Porque quando você pega as estatísticas da presença do negro na sociedade brasileira e da presença do negro na sociedade americana, você vê a discrepância. Imagine você que mesmo hoje, quando nós estamos falando do Dia Nacional da Consciência Negra, do ponto de vista quantitativo, 52% dos brasileiros que se apresentam como negros, eles não se apresentam nos demais espaços do país sequer 10% dessa proporção. Ou seja, você não tem 52% de brasileiros negros que também sejam juízes, que também sejam promotores, que também sejam diplomatas, que também sejam dirigentes de grandes empresas, que também sejam apresentadores de televisão, que sejam proprietários dos meios de comunicação, não é? Então, você vai ver que tem essa distorção histórica e para essa distorção histórica a gente denomina, né, com as mais diferentes nomenclaturas, menos como uma manifestação da discriminação e do racismo. Então, eu acho que o prejuízo talvez foi pior ou mais intenso do que o americano. O segundo aspecto importante é que a discriminação, ou racismo e o racista, não é uma qualidade do brasileiro e nem do americano, seja ele negro, seja ele branco. A discriminação e as intolerâncias em todas as suas dimensões é uma característica e um traço universal do indivíduo, do ser humano. Então, a gente, onde estiver indivíduo, onde estiver ser humano, a possibilidade de ter racistas, discriminadores, intolerantes de toda a natureza está posta. O que compete às sociedades, aos governos, à sociedade civil é trabalhar e tentar construir um ambiente de relação em que o respeito à pessoa humana, o respeito à dignidade da pessoa humana, o respeito à diversidade das pessoas da sociedade sejam respeitados. Bom, o professor chamava a atenção ao longo da entrevista que, apesar de algumas imagens que se propagaram sobre o Brasil no decorrer da história, a gente ainda tem indicadores muito desfavoráveis. Isso num país em que essa discussão sobre as ações afirmativas, sobre a igualdade racial, já avançou bastante. Então, no ano de 2013, o que falta para que o nosso país, de fato, consiga combater de forma mais efetiva a discriminação étnica e se ver livre dessa desigualdade que, historicamente, tem marcado a história brasileira? É sobre isso que a gente conversa no próximo bloco. O programa Sociedade Solidária entrevista hoje o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, Dr. José Vicente. A gente vai agora para um breve intervalo e daqui a pouco continua com esse bate-papo.